Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Início do mês de março. Hoje com a aula de português, história, geografia e arte, certo? Vamos lá. Nosso assunto de português, ó, super tranquilo. Assunto da página 35 e 36 do nosso módulo. Iremos trabalhar, na verdade, com sinônimo e antônimo, né? Os sinônimos são aquelas palavras que são semelhantes em significados a outras, certo? E antônimo é o oposto. Vamos lá. Se eu falo assim que aquela pessoa é uma celebridade, eu tô falando que ela é uma pessoa, pode ser falar que ela é uma pessoa que é famosa. E celebridade e famoso são sinônimos. Agora, se eu falo assim, bonito, o oposto é feio, certo? Super tranquilo. Vamos lá, na página 36 tem uma atividadezinha, né? Se eu falo assim, belo, né? Aquela pessoa é uma pessoa bela. Aquela pessoa é uma pessoa, pode falar que é uma pessoa bonita. Então, belo e bonito são sinônimos. O antônimo é o oposto, certo? Então, toda vez que a prova perguntar o que são palavras no sinônimo, são palavras que têm a mesma semelhança. E que são antônimos são palavras opostas, que têm sentido contrário, certo? Super tranquilo esse assunto, iremos especificar mais no nosso Zoom. Vamos lá para a geografia. Geografia, página 8 do nosso módulo. Vamos começar a trabalhar as formas de relevo. Existe, formas de relevo: planalto, planícies, montanhas, depressões. A gente pode observar aqui, ó, página 9 do nosso módulo. Tem todas essas formas de relevo, né? Agora sim, as planícies, vou mostrar aqui. Planície, ó, são mais baixas. Agora, ó, a montanha sempre é mais alta, né? A depressão, ó, cadê ela aqui, a depressão? Aqui, a depressão, ó, bem mais fundo, ó, como se fosse um despenhadeiro. Se vocês perceberem, Salvador, né, tem vários o quê? Subidas, descidas, montanhas, morro. Temos a cidade alta, né, que a gente fala que ela é o centro da cidade, a região do Campo Grande, por ali. E a cidade baixa, abaixo do elevador Lacerda, né, vindo para a suburbana, tudo ali é cidade baixa. Então, existe Salvador também, existe uma parte no alto, vamos falar que é uma montanha, embaixo, uma planície, uma depressão, certo? Assunto é super fácil, a atividade de hoje de casa. Cite algumas formas de relevo. Como podemos caracterizar as planícies? A planície é alta, é baixa, é intermediária? Explique o que são planaltos. Planaltos são elevações, né, mais baixas do que a montanha e mais alta do que uma planície, certo? As elevações recebem nomes diferentes, depende de quê? De que depende, né, essa formação rochosa, né, dessas montanhas, dessas planícies de elevação. Depende realmente do solo, né, da formação do solo, depende da quantidade de água que existe naquela região, depende da velocidade do vento, tudo isso depende dos fenômenos da natureza. O 10. Como se chama maiores elevações do relevo? Aquela grandona, ó, que a Pro acabou de falar. Qual é o nome? Certo, meus amores? Tudo super tranquilo, formas de relevo. Vamos estar trabalhando mais especificamente no Zoom, já que a gente não tem trabalho de atualidade, vamos dar mais ênfase ao nosso assunto, certo? Vamos lá para história. História, estamos trabalhando com pinturas rupestres, estamos trabalhando com pré-história, não é isso? Então, qual é a divisão da pré-história? Período paleolítico, período neolítico. Período paleolítico, considerado período da pedra lascada. Período neolítico, considerado período da pedra polida. Diferença entre dois povos principais. O período paleolítico, o homem era nômade. Para o que é nômade? Nômade é aquela pessoa, ó, que vivia naquele lugar só por enquanto que tinha alimentação para ele.
né? Tinha como ele se manter, sobreviver. Quando acabava tudo ali, ele, ó, pegava sua sacolinha e ia embora, ia para outro lugar. Chegando lá, comia tudo que tinha de bicho, de frutas, tudo. Acabou, se mandou. O neolítico não. O neolítico, ele passa a ser sedentário. O que é sedentário? É aquela pessoa que fica fixa no ambiente. Então, a partir do momento que o homem começou, ó, a trabalhar e cultivar, ele comia, mas começou a plantar. E ali começou a brotar. Quando começou a brotar, ele teve recursos de novo para se manter naquele local. Os bichos, ele não só pegava a mãe com os filhotinhos todos e matava, não. Ele conservava, porque a partir dali ia ter mais produção. Então o homem passou a ser sedentário. Sedentário porque ele passou a ficar fixo na terra, certo? E as pinturas rupestres, como a Proia falou, eram pinturas feitas nas paredes das cavernas, no qual quem chegasse ali se identificava. De que maneira? Sabia que ali tinha determinado bicho, sabia que ali tinha tido algum tipo de violência, certo? Então, pinturas rupestres são pinturas feitas nas paredes das cavernas. Como eram feitas tintas? Como eram feitas as tintas? Lembra que a Pro já falou em artes que a gente pode usar corante, a gente pode usar pó de café, tudo isso são pinturas. Como eram feitas as tintas? Eram feitas com produtos que vinham da própria natureza, certo? Isso é o nosso assuntozinho de história. Bom, nosso assunto de arte são as cores terciárias. Né? Trabalhamos as cores primárias, né? Vermelho, amarelo e azul. As secundárias, que é verde, roxo e laranja. E as terciárias, lembra que fizemos nosso trabalho de atualidade, que a gente fez o triângulo todozinho, as cores primárias, por fora as secundárias e aquele grandão que perguntava, Pro, e essa cor aqui é o quê? A Pro falava, é a mistura do amarelo com laranja, dá um amarelo alaranjado ou um laranja amarelado, certo? O vermelho com laranja, vermelho alaranjado, laranja avermelhado, certo? Então, todas essas são as cores terciárias. Como ela se forma? Ela se forma da junção das cores primárias com as cores secundárias, certo? Vamos lá para a arte. Como se formam as cores terciárias? Cite algumas cores terciárias. Vamos relembrar um pouco as cores primárias? Cite as cores secundárias. E coloque o nome da nova cor. Se eu falar amarelo mais laranja, da que cor? Amarelo mais verde, da que cor? E o azul mais o verde, da que cor? Certo, meus amores? Tô vendo que vocês, ó, foram brilhantes no mês de fevereiro. Alguns alunos precisam realmente estar mais participativos, mas de um modo geral, ó, o quarto ano tá de parabéns, certo? Vocês já estão mais independentes, vocês já conseguem responder às atividades sem muito precisar de ajuda do pai e da mãe, para ficar falando. Vocês já não são mais aqueles menininhos, certo? Vocês estão crescendo e é isso que a Pro quer. A Pro quer desenvolver vocês, para vocês se tornarem independentes nos estudos de vocês, certo, meus amores? Um beijo, fique com Deus e até amanhã.